This motherfucking money music right here. Olá pessoal, eu sou Eduardo Haddad, eu estou aqui com o Renato Reis. Prazer, galera. Está se preparando para o estreante da IFBB na categoria acima de 90 quilos. E nós vamos hoje dar continuidade à nossa sequência de vídeos práticos falando sobre técnicas de remadas. Remadas, como muitos de vocês já tiveram a oportunidade de aprender comigo em outros eventos e em outras discussões, são exercícios que se prestam ao desenvolvimento da densidade dos músculos. Mas antes de nós iniciarmos especificamente nas remadas, muitas das pessoas que nos seguem perguntaram a respeito da eficácia dos cintos de musculação. E algumas pessoas sugerindo que não viram artigos que provassem. Olha, pessoal, para você entender se o cinto de musculação pode ou não oferecer segurança, é muito simples, você não precisa de muita leitura não. Coloca o cinto, treine com e sem, você vai perceber do que nós estamos falando. Nós temos duas opções de cinto para você que ainda não se decidiu. Um é o cinturão de velcro, né? O cinto de velcro, ele oferece para você a versatilidade de se adaptar em qualquer cintura. E nós temos os cintos de couro, que oferecem uma segurança muito maior, inclusive é usado no esporte que mais usa cargas, o powerlifting. Esse aqui é um cinto de um pessoal amigo nosso, o pessoal da Legacy, produzido aqui no Brasil com a tecnologia tão boa quanto ou melhor do que a dos cintos que nós temos lá no exterior. Então nós vamos usar o cinto apenas nos exercícios com cargas mais desafiadoras. Isso é uma informação inicial para que nós possamos agora falar sobre técnicas de agachamento, tudo bem? Ok, pessoal. A primeira observação que nós devemos fazer em relação a uma boa remada curvado é a aproximação da barra. Assim como no agachamento, a maneira como você se aproxima da barra é determinante da proteção da sua coluna. Então o primeiro passo é que você se aproxima da barra já com a coluna em extensão e a pelve totalmente antevertida. Você não pode apresentar curvaturas nas costas. Suas costas, entre aspas, não podem estar arredondadas. Tudo bem? A partir daqui é só sacar a barra e remar. Fazer o movimento de extensão do braço e flexão do seu cotovelo. Muito importante, todas as remadas elas devem acontecer em direção à cicatriz umbilical. Você não deveria fazer o movimento de remadas em direção ao peitoral, como agora o Renato mostra, a menos que seja do seu interesse sobrecarregar as fibras do trapézio. Todas as remadas, portanto, para trabalhar com muita força o grande dorsal, são feitas em direção à cicatriz umbilical. Mas nós vamos fazer isso com outros detalhes a partir de agora. Pois é, pessoal, as remadas são exercícios fundamentais para a estrutura dos músculos do dorso de homens e mulheres. E uma das características mais importantes das remadas é que nós temos a oportunidade de trabalhar os feixes mais mediais do dorso. Para isso, existe uma observação que é muito importante. Vamos lá, Renato? Ao fazer uma remada, você precisa se concentrar em retrair as escápulas e protrair as escápulas. Dessa forma, quando você olha o movimento, existe uma abdução e abdução clara acontecendo. Isso envolve as fibras transversais do seu trapézio com uma intensidade muito grande, assim como músculos que você não consegue ver com uma clareza muito grande, como seus romboides. Esse detalhe é fundamental para a estrutura do dorso. Para você, personal trainer, para você que é um entusiasta da atividade física, eu preciso deixar muito claro uma coisa, porque aqui no Brasil há uma confusão muito grande em relação ao exercício resistido no que se refere à expressão aplicar estresse a uma fibra. Alguns dos estudiosos da força sempre fazem menção à ativação de feixes musculares. Para isso, usamos a eletromiografia para conseguir identificar quando eu
informo para você que esse exercício aplica estresse maior nesta ou naquela porção de um músculo, é evidente que eu não estou falando de ativação, pessoal. O músculo foi ativado, simples assim. Nós estamos falando de cargas tensionais. Nós estamos falando de aplicar tensão em pontos específicos da fibra. Isso envolve vetores. Nós estamos falando de ativar fator de crescimento periférico. Nós estamos falando de ativação de IGF. Nós estamos falando de ativação de PAX7. Nós estamos falando de proliferação mitocondrial nos feixes que de fato foram utilizados. Por isso, remar evidentemente é muito diferente de uma puxada no sentido vertical. É por isso que muitos dos entusiastas da eletromiografia afirmam erroneamente que fazer supino reto e supino inclinado é a mesma coisa. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de aplicar um estresse metabólico tensivo e daí promovermos ajustes hipertróficos e não ajustes para força. Esse esclarecimento, pessoal, é muito importante para que você consiga prescrever um exercício para modelagem. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ver essas mesmas informações na remada baixa, o remo no cabo. Pois é, pessoal, a remada no cabo, a remada baixa, é um exercício bastante semelhante com o exercício de remada curvada que nós acabamos de avaliar. Algumas observações aqui que são importantes. Vamos lá, Renato, quer fazer remada? Essa é a técnica apropriada para se fazer uma remada. O movimento acontece em direção à cicatriz umbilical e jamais puxando alto, de forma alguma puxando alto, porque o movimento aqui em cima diminui o torque sobre o grande dorsal. Nós temos que remar baixo. E algumas vezes nós temos as pessoas fazendo o exercício com uma flexão do tronco e volta, na tentativa de alongar o músculo grande dorsal. Olha, para alongar o grande dorsal, você usa puxadas. O movimento com flexão é muito perigoso para os seus discos intervertebrais. As remadas devem ser feitas sempre com o tronco na vertical e puxando em direção ao seu umbigo, como nós vemos aqui agora. Pois é, pessoal, fala-se muito na prescrição de exercícios básicos, exercícios multiarticulares para construção corpórea, assim como para força, no que se refere à elaboração de programas de exercício resistido. As remadas, elas deveriam estar presentes o tempo todo durante a elaboração de programas, desde os iniciantes, passando pelos intermediários e também os avançados. E não importa se a sua escolha foi remo no cabo, remada curvada, este exercício ele sempre é fundamental, é um exercício básico. Você que procura novas opções de exercício para tornar o programa mais atrativo para o seu aluno, tudo bem, desde que você consiga ainda, como primeira opção do programa, manter os básicos. Pessoal, fiquem com Deus e um par de dumbbells.